nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Já falamos da criação das coisas invisíveis, os anjos. Estamos trabalhando agora o mundo visível. Foi Deus, o mesmo Deus, quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, em toda a sua diversidade e na sua ordem. A Escritura coloca essa criação no primeiro capítulo do Gênesis como sendo realizada simbolicamente em 6 dias, e no 7º dia a Bíblia apresenta o descanso de Deus. Nós vimos também que o texto sagrado, ele não é um livro de ciências. Ele nos ensina a respeito da criação as verdades reveladas por Deus para a nossa salvação e que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, o seu valor e a sua finalidade, que é a glória de Deus. Vimos também que não existe nada que não deva a sua existência ao Deus Criador. O mundo começou a existir quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes na natureza, toda a história humana tem as suas raízes nesse acontecimento primordial, a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Sabe que na filosofia existe uma discussão até que interessante, se Deus criou o mundo com o tempo ou no tempo. De modo que o tempo já existia e no tempo Deus cria o mundo. Outros dizem não, o tempo começou a existir a partir do momento da criação, porque na vida íntima de Deus não tem sentido falar de tempo. Na verdade, essa é uma discussão filosófica que não vale a pena a gente entrar por ela agora, mas que dividiu 2 grandes nomes da história da ciência, os 2 inventores do cálculo, Newton e Leibniz, cada um com uma concepção diferente do tempo. E chegamos ao parágrafo 339 do nosso catecismo. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias, a Bíblia diz que Deus viu que isto era bom. Deus cria a luz, e Deus viu que isso era bom. Deus cria o sol, a lua, as estrelas, e Deus viu que isso era bom. Deus cria os peixes, os animais, as plantas, e a cada momento da criação, Deus viu que isto era bom. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Assim como a obra de um grande artista, que certamente há de ser uma obra multifacetada, vai refletir diversos aspectos da competência, da sabedoria desse mesmo artista. Com Deus, isso se pode afirmar com muito mais razão e com muito mais propriedade. Assim, o ser humano deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas que menospreza o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e para o meio ambiente. Sabemos muito bem que o Papa Francisco é alguém profundamente preocupado com a dimensão ecológica da nossa própria prática da fé. A sua encíclica sobre a terra comum, Laudato Si, começa justamente com o hino de São Francisco de Assis, elevado em louvor a Deus pela criação. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Terra, pela irmã Lua, pela irmã Água. Assim também o nosso Papa vem nos convidar a assumir e a ter consciência sobre a nossa responsabilidade com a Terra, com o planeta, com a natureza, com as coisas. Afinal de contas, a Terra é a nossa casa comum, a casa comum de todos os seres vivos.
Chegamos então ao parágrafo 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca para completarem-se mutuamente a serviço umas das outras. Essa é uma reflexão muito bonita do nosso catecismo. Mesma linha seguida pelo Papa Francisco, né? É a nossa terra comum, a terra é a nossa casa comum. Mas essa interdependência nossa é realmente querida por Deus. O ser humano é um nó de relações, né? Já houve quem nos apresentasse essa reflexão. Nenhum homem é uma ilha. Nós somos todos interdependentes. Aqui o catecismo vai além. Não apenas os seres humanos são interdependentes, mas toda a criação é interdependente. E assim nós chegamos ao parágrafo 341. A beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. Aqui o nosso catecismo me faz lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia que no jardim de Deus existem flores de todas as espécies, né? Desde a rosa tão exuberante, os lírios, as pequenas margaridas, as ervas do campo, todas essas, na sua especificidade, na sua diversidade, compõem a beleza do jardim de Deus. Assim, o nosso catecismo vai dizer que a ordem e a harmonia do mundo resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. E mais, o ser humano as descobre progressivamente como leis da natureza. Já tivemos a oportunidade de refletir como esta é uma das vias que Santo Tomás de Aquino apresentava para chegarmos à existência de Deus apenas a partir da luz da razão natural, a partir da contingência das coisas, da transitoriedade das coisas, tudo muda, né? Chegar à existência de alguém que não muda, da não necessidade, né, das coisas, chegar a uma realidade necessária, chegar a um primeiro motor imóvel, né, de todas as coisas que são causadas, chegar a uma causa primeira, e particularmente a partir da beleza da criação, chegar à beleza incriada. Aliás, Santo Agostinho se referia justamente a isso, falando da sua conversão, quando ele, num grito de fé e ao mesmo tempo de expressão poética, dizia: ó beleza tão antiga e sempre nova, quão tarde eu te amei. É que Santo Agostinho foi convertido já adulto, já era formado em direito, especialista na dialética, e aí é que ele vai então descobrir os caminhos da fé, inclusive passando pelo maniqueísmo e por caminhos errados, até que finalmente se torna o grande doutor da igreja, né? Ó beleza tão antiga e sempre nova, quão tarde eu te amei. E é tão bonito ver como o ser humano vai progressivamente descobrindo e a própria ciência estabelecendo aquilo que nós chamamos as leis da natureza. Que o Senhor, então, possa nos abençoar nessa nossa caminhada, que sejamos co-criadores conscientes na obra que nos foi dada ao acordar a criação. Amém.